Bom dia a todos do planeta Terra. Bom dia, família celestial. Eu sou André Luiz Ortiz da Silva e hoje vou fazer aqui a palestra O Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Então este é mais um livro base da doutrina espírita, né? É escrito por Allan Kardec, tá certo? Então, logo aqui no início, no capítulo 1, ele já traz, né, a lei de Deus, tá certo? Os 10 mandamentos. Quais são eles, né? Primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Segundo mandamento, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro mandamento, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto mandamento, honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de que viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto mandamento, não mateis. Sexto mandamento, não cometeis adultério. Sétimo mandamento, não roubeis. Oitavo mandamento, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono mandamento, não desejeis a mulher do vosso próximo. Décimo mandamento, não cobizeis a casa do vosso próximo, nem o vosso servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertençais. Então esses são os 10 mandamentos, estão aqui, né? No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo? Aí vai falar um pouco mais aqui, né? Sobre isso. Vem falar sobre Jesus Cristo, né? Fala um pouco também sobre o Espiritismo, né? Tá certo? Aliança da religião e ciência, né? Tá certo? E aqui tem um trecho bastante interessante, né? Que eu selecionei aqui, que diz o seguinte: são as instruções dos espíritos. Também tem aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do Senhor, de nosso Senhor, né? O meu reino não é deste mundo. Então vem aqui, ó. Ó Jesus, tu dissestes teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através de urzes e dos espinhos, não por entre flores, né? Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar
acesso a esta, né? Então aqui ele vem falar do reino dos céus, né? Tá certo? Que a gente tem que procurar também, né? E esse contato com Deus, né? Para que quando a gente desencarna, a gente tenha acesso, né? A gente vá para esse reino dos céus, né? Mas na Terra nós temos que fazer nossa parte também, né? Estar sempre nos conectando com Deus, nos melhorando a cada dia, né? Para que a gente já tenha esse reino dos céus em nós, quanto encarnados, né? Certo? Estejamos em comunhão com Deus sempre. Isso é muito importante. Bom, no capítulo 3 já vem falar sobre o seguinte: há muitas moradas na casa de meu pai. Então tá lá, ó. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já vou-lo teria dito. Pois que vou para vos preparar o lugar. Depois que tenhas ido e que vos houvesse preparado o lugar, voltarei. Eu vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vos aí estejais. Né? Então aqui vem falar das moradas, né? Certo? Dos vários mundos habitados que existem. Tá certo? Não é só a Terra que é habitada, né? Tem inúmeros planetas que são habitados, né? De acordo com o ensino dos espíritos, tá certo? Então nós temos os mundos inferiores, temos os mundos de expiações e provas, os mundos regeneradores, os mundos superiores, né? Então existe toda uma progressão entre os mundos, tá certo? A Terra é o mundo de expiação e provas, e em um bom tempo ela será um mundo de regeneração. Em pouco tempo, né? Ela será um mundo de regeneração. Outro trecho aqui que eu selecionei fala sobre ressurreição e reencarnação, né? Então ela vai fazer o quê? Uma boa explicação sobre um e o outro, né? Tá certo? Olha lá, ó. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição, né? Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Então, reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. Certo?
E ainda é Jesus que fala, ó, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui ele está falando das inúmeras reencarnações que nós temos, tá certo? Até chegarmos ao reino dos céus, né? Onde as leis de Deus são cumpridas por completo, né? Bom, aí depois aqui vem falar, tá certo? No capítulo 5, sobre a felicidade, né? Olha lá. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como passageiros de um navio, onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade, a que aportem, até que hajam expurgado. Então, mediante as diversas existências corpóreas é que o espírito se vão expungindo, pouco a pouco de suas imperfeições. Então, acesso ao mundo de ditosos só é permitido aos espíritos puros, né? Tá certo? Aqueles que já tenham tornado-se melhores de encarnação em encarnação, né? Que já tenham desenvolvido suas faculdades ao máximo grau, né? Certo? Bom, vai falar também aqui sobre o esquecimento do passado, tá certo? E quando a gente reencarna, a gente esquece o passado, né? Daqui fala assim, ó. Que Deus lança um véu sobre o passado, né? Tá certo? Para que a gente busque o futuro, né? Que a gente possa ter uma nova vida realmente, tá certo? Esquecendo o passado, né? Esse passado é momentaneamente esquecido durante a encarnação e depois que você desencarna, você pode recordar esse passado de todas as suas existências, né? Tá certo? E vem falar também aqui que geralmente o espírito renasce no meio em que já viveu antes, com pessoas que ele já viveu, que já tenham tido algum tipo de contato, né? Bom, no capítulo 6 vem falar de Jesus Cristo, o Consolador, né? Então fala o seguinte: Vinde a mim todos os que estiveres aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tornai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo, né? Então aqui, pessoal, vem dizer o seguinte, né? Que quando nós estamos no momento de dificuldade, nós temos sim que procurar ajuda de Deus, né? E que no Evangelho a gente consegue este alívio, tá certo? Aos nossos corações.
E Deus, Ele nos perdoa, né? Sempre. O que nós temos que fazer é nos perdoarmos também. E temos também que ter a seguinte noção, né? Que todo sofrimento é passageiro. Né? Todo sofrimento é passageiro, tá certo? Que com o tempo, tudo isso passa, tá certo? Bom, vai falar também aqui no capítulo 6 sobre o Consolador prometido, né? Se me amais, guardai o vosso mandamento, os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai para que ele vos enviará outro Consolador, a fim de que ele eternamente esteja conosco, convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quando a vós conhecerei, concê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito de meu Pai, enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Então aqui fala, né, que o Consolador prometido é o Espírito da verdade, né, que vem ensinar, recordar coisas, né, que o Cristo dissera, tá certo? E o Espírito da verdade, ele aparece, né, nos trabalhos aí de Allan Kardec, tá certo? No capítulo 8 fala o seguinte, ó, bem-aventurados os que têm puro o coração, né? Porquanto verão a Deus. Fala da simplicidade e pureza de coração, né? Que nós temos que ser como as crianças, que não guardam mágoas, né? Não guardam desafetos, tá certo? Viver um dia após o outro, né? Tá certo? E aqui diz o seguinte, que em determinado momento, né? Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que lhes tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se-lhes, disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então aqui vem falar da pureza de coração, né, da simplicidade, né? Tá certo? De sermos pessoas que perdoam as outras, né? Tá certo? Então é um livro muito importante, gente. Esse livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tá certo? Tem muito mais coisa, eu fiz algumas seleções aqui que eu tô falando para vocês, né?
Meu tempo aqui já está quase terminando. Então eu vou passar um pouco adiante aqui algumas coisas. Fala aqui da lei de amor, né? Que o amor resume toda a doutrina de Jesus inteira, né? Visto que este é um sentimento por excelência, né? Então, vem falar aqui sobre isso. O amor é a essência divina, né? Bom, aqui no capítulo 15, 15º, né? Vem falar do maior mandamento, olha lá. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propondo-lhe que esta questão para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Também falar aqui também, né? No capítulo fora da caridade não há salvação. E aí temos as instruções dos espíritos, né? Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque a sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado, acharão graças diante do Senhor. Né? Então, vem falar aqui sobre a importância da caridade, tanto aqui no plano material, quanto no plano espiritual. Então, a caridade sempre. Capítulo 17. Vem falar sobre sede perfeitos, né? Aí fala os caracteres da perfeição, né? Homem de bem, os bons espíritas, tá certo? Vem falar da parábola do semeador, né? Então tem bastante coisa interessante aqui. O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, ou seja, a lei de Deus, de amor e de caridade na sua maior pureza. Este é um homem de bem, descrito aqui, né? No próximo capítulo, muitos são chamados e poucos os escolhidos, vem tratar aqui sobre pelas suas obras é que reconhece o cristão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Né? Os que fazem a vontade, ou seja, os que praticam o Evangelho. Né? Então nós temos que estudar e praticar, não só estudar. No capítulo 19, vem falar sobre a fé transporta montanhas. Então fala do poder da fé, né? A condição da fé inabalável, tá certo? Tá muito interessante esse capítulo também.
Bem falar dos médiuns aqui também, né? Os médiuns são intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Então, os médiuns são intérpretes dos espíritos. Tá certo? Então, eles estão só transmitindo. Ou por meio de psicografia, ou por meio de psicofonia, né? Eles estão transmitindo as informações dos espíritos. Capítulo 22º. Vem falar sobre a indissolubilidade do casamento, né? Da questão do divórcio, tá certo? Então é um livro bem completo, né? Capítulo 25º. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então são as instruções aí, né? Muito importantes, tá certo? Para que a gente possa se ajudar, né? Capítulo 26º. Dar gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então aqui vem falar, né, do dom de curar, das preces, mediunidade gratuita, né? Tá certo? Então é importante que a gente sempre trabalhe com a mediunidade de forma gratuita, né? Capítulo 27º. Pedi e obtereis. Então aqui fala da importância da prece, né? Formas de orar, a eficácia, tá? Muito interessante também, né? E lá no finalzinho nós temos um capítulo inteiro de preces, coletânea de preces, tá? Capítulo 28º. Então, pessoal, é um livro muito interessante para se ler, estudar, né? Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Fala muita coisa aqui sobre Deus, sobre Jesus, né? Alguns trechos com referência à Bíblia, tá? Então, muito obrigado pela palavra. Tenham a todos um bom dia.